Então, boa tarde a todos, muito obrigado pela presença de todos mais uma vez. Vamos fazer mais um webinar, mais um dos nossos webinars. Lembrando que, apesar de estar no Meet hoje, excepcionalmente, por conta do problema técnico, quer dizer, a partir do próximo já vai estar novamente, já estaremos novamente no YouTube, mas a estrutura do webinar continua a mesma. Quem se inscreveu anteriormente vai receber o certificado. Nós temos também o nosso sorteio, né? Sempre aqui o nosso sorteio nós temos o livro aqui da doutora Virgínia Reis, no sorteio, Tabelionato de Notas, excelente o livro. A Gabriela vai estar colocando aqui no chat o link de quem não for sorteado, realmente poder adquirir o livro Tabelionato de Protesto, da coleção coordenada pela doutora Virgínia Reis. Então, o primeiro colocado no sorteio hoje, o livro dela. Segundo colocado, Tabelionato de Protesto. E terceiro e quarto colocados vão ganhar aqui o meu livrinho da presunção absoluta dos sistemas de registro imóveis com o meu grande amigo, o Dr. Jean Malman. Enfim, então teremos sorteio. E para participar do sorteio é exatamente o mesmo esquema de sempre, só que de ou compartilhar o banner desse webinar em uma rede social, ou então, dessa vez, nesse webinar específico, compartilhar o link aqui do Meet em uma rede social, então em algum grupo de WhatsApp, e mandar para a Gabriela no DDD 61, ela vai colocar agora no chat qual que é o DDD, tá? E, enfim, você manda esse print, e junto desse print você manda também o seu nome. E aí, com isso, a gente consegue fazer o sorteio. Tá bom? Enfim, então, sem mais delongas, doutora Virgínia, muito obrigado aí pela presença hoje. Muito obrigado também vocês que estão nos assistindo e peço mais uma vez desculpa pelo incômodo, mas foi um problema técnico, mas a gente, em respeito a todos, faz o webinar de qualquer forma, no Google Meet, a gente arranjou isso agora. A doutora Virgínia, enfim, a Gabriela aqui da 61 Mídia Digital arranjou isso agora, mas, enfim, a gente faz sempre o nosso webinar e sempre no horário em ponto, dessa vez, infelizmente, atraso. Para participar, a Paula está participando, você manda um print para o DDD 61, que você compartilhou o banner do nosso webinar, ou então que você compartilhou aqui o link do Google Meet em alguma rede social ou em algum grupo de WhatsApp, tá? E manda para o DDD 61. Esse DDD 61 a Gabriela vai colocar aqui embaixo, tá bom? É um WhatsApp com o DDD 61. Enfim, então daqui a pouquinho ela já está colocando. Mas, doutora Virgínia, muito obrigado pela presença, muito obrigado aqui pela presença no nosso webinar. Sim, ela acabou de colocar o DDD 61 aqui no chat, tá? Então, para vocês tirarem o print, mandando o nome junto. Obrigada a você, Alex, pelo convite. É sempre um prazer participar com você dos seus eventos, sempre com temas tão atuais e instigantes. Muito obrigado. Enfim, e hoje nós temos a questão das mudanças do que aconteceu, né, a mudança jurídica que aconteceu muito recente, com relação ao regime de bens e os maiores de 70 anos. Né? Isso aconteceu por conta de uma decisão do STF. Enfim, então, uma decisão do STF do recurso extraordinário com agravo 1.309.642. Enfim, e hoje a doutora Virgínia Reis, ela vai nos contar quais são as implicações, que temos implicações muito grandes no direito, especialmente no direito notarial e registral. Pois bem, então, dessa forma, minha primeira pergunta, lembrando que o público pode mandar perguntas, enfim, depois perguntas minhas aqui no entrevistador, a gente passa para as perguntas do público. Hoje, obviamente, vai ser via chat do Google Meet, tá? Só mandar aqui do lado no Google Meet as perguntas. Enfim, então, doutora Virgínia, em linhas gerais, como era o regime de bens daquele que se casava ou tinha uma união estável antes do julgamento do recurso extraordinário com agravo 1.309.642 do STF? Bem, boa tarde a todos. Assim como o Alex, também peço desculpas pelo ocorrido. A gente estava desde as 15 horas tentando resolver o problema técnico por lá, não conseguimos,
magicamente estamos aqui em outro canal de comunicação para a gente poder conversar com todos a respeito dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Virgínia, você fechou o seu som sem querer. O som sem querer. Pronto. Acontece. Alguém fechou meu som, hein? Estou a reivindicar aqui. Acontece. Bem, então, antes da decisão do Supremo Tribunal Federal, ao maior de 70 anos, não era possível escolher um regime de bem para o seu casamento. Necessariamente, obrigatoriamente, ele deveria se casar ou constituir uma união estável no regime da separação legal de bens. Nós já tínhamos chegado, né, a doutrina já tinha evoluído suficientemente, nós já aplicávamos nas nossas serventias a possibilidade de, no pacto antinupcial ou na escritura declaratória de união estável, na qual eles estavam ali declarando e incidisse o regime da separação obrigatória de bens, a possibilidade de afastar os efeitos da súmula 377 do Supremo Tribunal Federal, porque nós sabemos que a consequência da imposição do regime da separação legal de bens no casamento ou na união estável é a incidência da súmula 377 do STF, que é a comunicação dos aquestos. E para se afastar a comunicação dos aquestos, nós já fazíamos nas nossas escrituras uma cláusula de afastamento dos efeitos da súmula. Veja que não há mudança ou não havia mudança de regime de bens, porque isso não é possível, porque estamos aqui diante de normas cogentes, questões de ordem pública. Mas a súmula em si, que não tem essa mesma natureza jurídica, era possível, com a vontade, pela vontade dos nubentes, afastar os seus efeitos, de forma que no casamento ou na união estável não tivesse, então, a incidência da comunicação dos aquestos por força da súmula 377, mas não havia possibilidade de eleger um outro regime de bens que não o regime da separação obrigatória de bens. Perfeito, perfeito. E, enfim, ou seja, ou a pessoa ela ficava naquela separação da própria súmula 377, ou ela ficava no regime de bens de separação convencional, né? Enfim, e agora, após o julgamento, como é que ficou? Bem, após o julgamento do Supremo Tribunal Federal, nós passamos a ter no ordenamento jurídico brasileiro 2 regimes supletivos. Um para o maior de 70 anos e outro para os menores de 70 anos. Então, aqueles menores de 70 anos que vão se casar ou vão pactuar ou constituir, ou enfim, declarar uma união estável, se nada disser a respeito do regime de bens, ou seja, se não eleger um regime de bens diverso, o regime incidente será o da comunhão parcial de bens, ou seja, o regime legal ou regime supletivo. E os maiores de 70 anos, também a regra será a mesma. Se não elegerem um outro regime de bens por pacto antinupcial ou na escritura declaratória de união estável, nesse casamento ou nessa união estável, ou esse casamento, essa união estável será regida pelo regime da separação legal de bens. Então, a gente passa a ter 2 regimes supletivos. Na falta de pactuação de um regime diverso, aos menores de 70, a comunhão parcial de bens, aos maiores de 70, o regime da separação legal de bens. Ou seja, na realidade, o que o STF ele fez em termos práticos foi de transformar para os maiores de 70 anos o regime da separação de bens como um regime supletivo, ou seja, ele vai ser um regime que se não falarem nada, vai ser o regime que irá ter a vigência dele, né? Enfim, sim. Então, no caso a gente está falando, obviamente, no casamento, né? A gente está falando do regime do casamento. Porém, como é que fica na união estável? Vai ser aplicada a mesma lógica ou não? Sim, tudo isso que falamos, embora eu tenha citado o casamento, aplica-se tanto para o casamento quanto para a união estável.
tanto por pacto antinupcial como por escritura declaratória de união estável, será possível a eleição de um regime diverso do legal. E qual é o regime legal hoje no ordenamento jurídico? Para os maiores de 70, seja na união estável, seja no casamento, o regime da separação obrigatória de bens. Para os menores de 70, o regime da comunhão parcial de bens. Mas aplica-se a mesma regra tanto no casamento quanto na união estável. Perfeito, maravilha. Isso realmente, quer dizer, com certeza a leitura constitucional, concordo plenamente a respeito do caso. E como fica nos demais casos de casamento sob causa suspensiva, nos quais o juiz não tenha dispensado regime de separação obrigatória? Causa suspensiva são aquelas causas, né, lá do artigo 1523 do Código Civil, que fala que aqueles que não devem casar, né, tais pessoas, enfim, e mesmo assim, se a pessoa insiste em casar, ela pode, porém, o Código fala que vai ser aplicada a separação de bens. Nesse caso, nesses outros casos que não os maiores de 70 anos, como fica, neste caso, o regime de bens? Com relação às demais causas de incidência do regime da separação obrigatória de bens, nenhuma mudança aconteceu. Tudo continua como era antes. Aqueles que se casarem com infringência a uma causa suspensiva do casamento, continua tendo que se casar no regime da separação obrigatória de bens. Aqueles que vão declarar uma união estável e há ali a incidência de uma causa suspensiva para o casamento, que por decisão pacífica do STJ aplica-se também à união estável, nessa união estável não será possível eleger regime diverso, vai incidir o regime da separação obrigatória de bens. E para aqueles que se casam com dependência de suprimento judicial, que também deverão necessariamente se casar no regime da separação obrigatória de bens, essas regras não mudam. A decisão do Supremo Tribunal Federal tratou apenas do inciso 2 do 1641, que é a incidência do regime da separação legal de bens para o casamento ou a união estável do maior de 70 anos. As outras causas do 1641 não têm alteração. Isso é importantíssimo deixar consignado, expresso, especialmente para os colegas que estão nos assistindo, também para os advogados que estão nos assistindo, por conta do seguinte, porque eu já ouvi algumas pessoas falando, não, acabou a separação obrigatória de bens. Não, existem, os maiores de 70 anos virou o regime supletivo ou regime legal, mas as pessoas se esquecem das outras causas todas, continuam perfeitas no ordenamento jurídico brasileiro. Claro, teríamos agora a reforma do Código Civil, pode ser que mude, mas até o momento que estamos gravando o webinar, as outras causas todas não teve nenhum tipo de declaração de constitucionalidade, enfim, de forma que continuam válidas todas essas leis, e não sei de nenhum tipo de contestação em relação a elas, enfim, ou seja, continuam 100% válidas. Então, é importantíssimo ter em mente que acabou a separação legal? Não acabou, continua tendo aquelas causas específicas, exceto a dos maiores de 70 anos. Então, isso é muito importante pontuar. Exatamente, tanto as dos incisos 1 e 3 do artigo 1641 do Código Civil continuam intactas. Perfeito. E, nesse caso, como fica para afastar o regime da separação obrigatória, qual a importância da escritura pública? Ou seja, vamos supor que o maior de 70 anos ele queira afastar o regime da separação obrigatória. O que ele deve fazer? Ele deve fazer um pacto antinupcial via escritura pública? Qual os passos que ele deve tomar? Sim, aquele que vai se casar com mais de 70 anos e quer se casar em um regime diverso do legal, que no caso dele será o regime da separação obrigatória de bens, ele poderá eleger livremente qualquer outro regime em um pacto antinupcial. E como é que nós vamos fazer esses pactos nos nossos cartórios? Como sempre fizemos pacto antinupcial. Livremente, eles poderão eleger qualquer outro regime de bens que
desejem para aquele casamento. E a união estável também. Eu vou fazer uma escritura declaratória de união estável do maior de 70, que ele quer estipular um regime de bens, declarar que vive um regime de bens diverso da separação obrigatória. A gente vai fazer constar na escritura a declaração de que eles pactuam as relações patrimoniais, aplica-se ou elegem o regime da comunhão parcial de bens, da separação convencional de bens, enfim, qualquer outro regime legal. A decisão do Supremo Tribunal Federal foi muito feliz com a imposição de que o afastamento depende da escritura pública, tanto da união estável quanto no casamento, porque nós sabemos que, historicamente, a imposição do regime da separação obrigatória de bens no casamento do maior de 70 anos sempre foi baseada na ideia de que ele dependia de uma proteção do Estado e que não teria ali condições de, por si mesmo, por autonomia própria, eleger um regime de bem diverso do legal. E olha que isso a gente já teve momento na história, que a idade foi 55 anos para mulher e 60 para homem. Depois essa idade se equiparou na Constituição de 88 e se tornou 60 anos para todo mundo. Depois o nosso Código de 2002, com vigência 2003, trouxe a idade de 60 anos. Depois, em 2010, alterou para 70 anos, mas sempre com a ideia de que, olha, essa pessoa é idosa, ela não tem condições de, por si mesma, eleger um regime de bens, ela vai, talvez, estar um pouco imbuída na paixão, em relacionamentos mais novos, precisa proteger aqui de uma forma a fazer a incidência desse regime. Bem, se essa é a ratio da norma, a falta de possibilidade ou de discernimento, ou de capacidade da pessoa eleger um regime diverso, ninguém melhor do que o tabelião, que tem exatamente essa função de receber a manifestação de vontade da parte e atestar a sua capacidade, a sua livre manifestação de vontade, que aquela manifestação de vontade está livre de vícios sociais ou vícios de consentimento, ninguém melhor do que o tabelião para poder efetivamente atestar a real manifestação de vontade, a livre manifestação de vontade de que ele está apto a fazer essa escolha efetivamente. Então, acho que se a ratio da lei sempre foi de proteção, o STF acertou muito ao decidir nesse sentido e fazer com que isso seja averiguado por um profissional específico, por uma autoridade específica, que nesse caso elegeu o tabelião de notas. Sem dúvida, sem dúvida. Não, concordo plenamente com tudo e só quero fazer a complementação seguinte, lembrando sempre que após a lavratura da escritura, quer dizer, ela só vai ter eficácia se seguir o casamento, né? Ou seja, deve ter o casamento, e após o casamento ainda a proponibilidade contra terceiros, faz-se o registro no livro 3 do registro de imóveis competente dessa escritura de pacto antinupcial. Enfim, e com o afastamento da separação obrigatória, como fica a questão da sucessão? Bem, uma coisa muito importante que nós temos que ter consciência a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, e aí eu digo nós, não só nós da atividade extrajudicial, mas da atividade jurídica como um todo, é que a eleição ou a escolha de um regime de bens reflete diretamente nas regras sucessórias. Então, toda vez que a gente vai orientar uma pessoa na nossa serventia, seja no registro civil, seja no tabelionato de notas, até mesmo no registro de imóveis, a gente vai orientar a pessoa, vai dar alguma informação para ela tem que entender que você não pode pensar na escolha do seu regime de bens para reger o seu casamento com a ideia de que todo casamento pode terminar apenas com um divórcio. Porque uma situação é o casamento terminar com o divórcio, e outra situação e outras regras incidirão se esse casamento terminar pela morte. Sim. Então, é muito importante ter em mente que, por exemplo, eu vou me casar, eu tenho mais de 70 anos, vou me casar,
tenho descendentes e acho, até porque até mesmo antes da decisão do STF, a gente sempre teve esse problema nas nossas serventias, essa falsa ideia de que se eu me casar no regime da separação legal de bens, o cônjuge não vai ter direito a nada, só quem tem direito são os meus filhos. E você esquece que isso é uma verdade se o seu casamento terminar pelo divórcio. Claro. Mas se o seu casamento terminar pela morte, o seu cônjuge vai concorrer na herança com os seus descendentes. Agora, veja, se eu não fizer essa escolha, se eu simplesmente me casar no regime da separação obrigatória de bens, nesse regime, eu tendo descendentes, não haverá concorrência do meu cônjuge sobrevivente com os meus descendentes. Então, tudo depende da vontade da pessoa, o que ela quer efetivamente. Claro. Porque se ela quiser que não haja uma comunicação nem em vida e nem na morte, na realidade, em caso de descendentes, né? Em caso do falecido ter descendentes, porque se não tiver descendentes, o cônjuge vai herdar de qualquer forma. Mas pensando lá no 1829, inciso 1, se eu não quero comunicação nem em vida e nem na morte, então é melhor que eu me case no regime da separação legal de bens para que o meu cônjuge não concorra com os meus descendentes na minha sucessão e pactue no pacto antinupcial ou na escritura declaratória de união estável o afastamento dos efeitos da súmula, até para eu não ter que discutir. Tudo bem que o STJ fez uma releitura da súmula 377, que só haverá comunicação dos aquestos se houver esforço comum, mas para eu não ter que discutir se tem ou não tem esforço comum, eu não quero essa comunicação, então eu faço a escritura declaratória ou o pacto, afasto os efeitos da súmula 377, se o meu casamento terminar pelo divórcio, não vai ter tido comunicação. E se acabar pela morte, não vai ter concorrência com os filhos. Então, veja que tudo é uma questão de planejamento em vida e na morte, no momento de escolher o regime de bens. Na realidade, quer dizer, a gente percebe que o maior de 70 anos, ele agora tem uma opção legal até mais forte, poderosa do que aquele que é menor de 70 anos, porque existe uma discussão muito grande a respeito do afastamento do direito de concorrência, né? Sim. Enfim, quando do falecimento. E, enfim, existe gente que defende, gente que é contra, etc. Mas eu acredito que a reforma do Código Civil, inclusive, foi o tema do meu webinar de ontem. Quem estiver curioso, quiser saber as novidades, como anda a reforma do Código Civil, o webinar foi ontem, está no YouTube da Enor, tá? Enfim, então, eu acredito que vai mudar isso, vai ter expressamente a possibilidade de afastamento de concorrência. Porém, até agora, isso não é um fato, e é extremamente controverso, e vários tribunais não têm aceitado. A gente tem no Código de Normas do Rio de Janeiro, por exemplo, a possibilidade de afastamento da cláusula de afastamento da concorrência, do direito de concorrência, porém na união estável, né? Não trata do casamento. Mas, enfim, se poderia para a união estável, muita gente fala que pode no casamento. Em compensação, existem lições, se não me engano, existem lições de São Paulo, falando que não poderia colocar essa cláusula. Enfim, é uma questão bastante controversa, essa questão do direito de concorrência, mas, enfim, esperamos que com a reforma seja resolvido para que todos possam ter a possibilidade de decidir se querem, digamos, concorrer ou não, né, na sucessão um do outro. O direito de escolha, né? A gente está numa fase de garantia da autonomia da vontade muito maior. E aqui no Código de Normas do Rio, embora tenha essa previsão, o Código de Normas diz que é possível a gente fazer a escritura declaratória de união estável afastando o direito de concorrência do 1829, inciso 1, alertando as partes acerca da sua controvérsia. Ou seja, a gente não oferece segurança jurídica na pactuação desse bem. E, assim, a gente sabe que ainda é minoritária esse entendimento, essa posição de que é possível. Então, realmente... Perfeito. E como fica a partilha fácil ao divórcio, no caso de nubente,
não escolham qualquer regime fora da separação obrigatória. E a partilha faça o falecimento de um deles. Bem, se eles não fizerem nenhum tipo de eleição e se casarem no regime da separação legal de bens, haverá comunicação dos aquestos por força da súmula 377, comunicando-se os bens que houve efetivamente esforço comum na aquisição dos bens onerosos, na constância desse casamento. Então, se eu me caso nesse regime, não pactuo o afastamento da súmula, necessariamente os efeitos da súmula vão incidir e a comunicação dos aquestos existirá para os bens onerosos adquiridos na constância do casamento, com essa releitura do STJ, no sentido de que apenas os que ficarem comprovado o esforço comum na aquisição comunicar-se-ão. Claro, não, então é importante saber, quer dizer, obviamente, mesmo, quer dizer, os efeitos da súmula 377, certo, continuam muito importantes, é muito importante continuar estudando essa súmula. Também muita gente falando que acabou a súmula, etc., não tem mais nada de súmula, e não é verdade, quer dizer, a gente tem que ainda estudar a súmula, vamos ver na reforma do Código Civil se eles fazem alguma coisa um pouco diferente em relação à súmula, acredito que sim, né, por todas as polêmicas, mas continua importantíssimo estudar a súmula, entender a súmula 377, tanto na questão sucessória quanto na questão patrimonial em vida. Enfim, assim, aproveito e falo para todos aqui, vocês podem mandar, como nos outros webinars, podem mandar aqui suas perguntas, comentários, etc. Só que dessa vez vocês mandem aqui no chat do Google Meet, podem ficar à vontade, tá? Normalmente a gente tem vários comentários, perguntas, etc., no nosso chat do YouTube. Eu acho que como hoje, por conta de problemas técnicos, a gente teve que mudar aqui para o Meet, as pessoas estão um pouco, digamos assim, tímidas de mandar aqui no chat, mas podem mandar suas perguntas, comentários, à vontade, que eu já estou terminando aqui as minhas perguntas e vou passar para as perguntas de vocês. E lembrando do sorteio, tá? Tem o telefone, que é um WhatsApp DDD 61, sorteio dos 4 livrinhos, tá? Enfim, então vocês não esqueçam de mandar lá para o WhatsApp DDD 61 o print que vocês compartilharam, aqui o link da reunião do Google Meet, ou então o banner desse webinar, em uma rede social ou em um grupo de WhatsApp, mandem o print para esse DDD 61 junto do nome, que a gente vai fazer o sorteio, vai ter o sorteio hoje, tá? Enfim, então mandem aqui as suas perguntas, que a gente já está terminando aqui as nossas. Podem aqueles que se casaram em separação obrigatória ou possuem união estável anterior à decisão da STF, obviamente aqueles maiores de 70 anos, alterar seu regime de bens agora, essa alteração irá valer daqui para frente ou abarcar os bens já adquiridos? Não, é possível fazer a alteração para os casados por meio de uma ação judicial. Isso foi estava contido na decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, aqueles que se casaram no regime da separação obrigatória de bens por força da idade poderão fazer a alteração do regime para qualquer regime de bens que desejarem, por meio de uma ação judicial, os casados por meio de uma ação judicial, e os efeitos dessa alteração, claro, serão ex nunc, vai valer só daqui para frente. E na união estável, aqueles que não tiveram opção de pactuar um regime diverso na união estável por força da incidência do regime da separação legal, por terem mais de 70 anos, esses poderão alterar o regime para pactuar um regime diverso por escritura pública. Então, fizeram uma declaração de união estável, ou até mesmo se não declararam antes, mas agora vão fazer a declaração, podem pactuar qualquer regime de bens. E se tem uma união estável declarada com a incidência desse regime, poderão fazer uma outra para alterar o regime anterior e fazer constar o regime que livremente elegeram, claro, com efeitos daqui para frente. Não há efeitos retroativos nessa alteração, seja judicial ou extrajudicial. Claro que a judicial, se houver esse pedido e o juiz
deferido está, mas não é para acontecer isso. Não, claro, até por conta de questão... A segurança jurídica. Segurança jurídica, claro. de credores, etc. Porque, enfim, a gente pode pensar que seria muito fácil duas pessoas casadas, digamos, na comunhão, na separação, e aí depois muda o regime para ir para um e para outro, fugir de credores, enfim, seria muito complicado em termos de segurança jurídica, mas, claro, a decisão judicial ela tem que ser respeitada, né? Enfim, e podem pedir alteração de regime de outras pessoas casadas sobre outras causas suspensivas, ou seja, que tem separação obrigatória sobre outras causas, ou só os maiores de 70 anos? Não, os maiores de 70 anos terão um processo mais simples, diríamos assim, porque não bastará praticamente a manifestação de vontade para o juiz no sentido de querer fazer o regime. O juiz não vai poder fazer muita coisa diversa, porque isso fez parte do julgamento do Supremo e vincula o judiciário. Agora, as demais causas, as do inciso 1 e inciso 3 do 1641, sempre houve o entendimento de que seria possível fazer a alteração uma vez encerrado a causa que deu causa, diríamos assim, para o regime da separação legal. Então, eu me casei no regime da separação obrigatória porque, quando eu me casei, eu ainda não tinha partilhado o patrimônio do meu casamento anterior. Então, não tinha partilha do meu divórcio. Bem, incide uma causa suspensiva para o casamento, necessariamente, se eu me casei com uma causa suspensiva, vai incidir o 1641, inciso 1, o regime da separação obrigatória. Bem, eu fiz depois a partilha do meu patrimônio anterior. Essa causa que deu causa ao regime da separação legal deixou de existir. Então, nesses casos, sempre foi meio tranquilo requerer ao juiz a alteração do regime de bens para poder escolher um outro regime diante da inexistência, né, do término da existência daquela causa que me impediu de poder eleger um regime de bens. Então, eu penso que as demais situações continuam, sim, sendo possível fazer alteração na via judicial, quando, enfim, provado que aquela causa deixou de existir, não existe mais. Claro, sem dúvida, sem dúvida. Enfim, vamos partir agora para os comentários das pessoas aqui. Lembrando, os comentários podem ficar à vontade de mandar aqui nas mensagens da chamada, aqui do lado, tá? Enfim, vamos partir agora para os comentários, depois partimos para o nosso sorteio e encerramento. Então, André Bruno Façanha de Negreiros, boa tarde a todos. Lorena Noves de Carvalho, boa tarde. Paula Jacinto, boa tarde. Vitor Vasco Cordeiro, boa tarde. SPN Pinheiro de Macaé RJ. André Bruno Façanha de Negreiros, dois superferas. Cartório SPN, boa tarde. Cartório Ofício Único de Capitão Poço. Enfim, boa tarde aí para todos. Wellington Santos falando que está falando de Saquarema. Gabriel Ciência, boa tarde. Oficial de Registro Imóveis de Itaém, um abraço, pessoal de Itaém. Sandra Escrivania de Paz de Campo Alegre, Santa Catarina. Ana Cristina, uma pessoa levantou a mão, querendo participar, só colocar, por favor, a sua mensagem aqui na caixa de texto, tá bom? Cartório Regi, boa tarde. Cartório Ofício Único de Miguel Pereira, um abraço aí para Miguel Pereira, nosso amigo Alisson aí, Miguel Pereira. Paula Jaciara, como participar do sorteio dos livros? Mandar o print, tá, que você compartilhou o banner para aquele DDD 61 que está aqui embaixo. Ainda tá em tempo, hein? Ainda está em tempo. E lembro todos se inscreverem aqui no canal, quer dizer, lá no canal de YouTube da Enor, deixarem seu like, que temos toda semana sempre novos vídeos gratuitos, e também nós temos, enfim, pelo menos uma vez por mês, os nossos webinars, que esse mês, quer dizer, esse não deu para ser feito lá no canal por um problema técnico estranho, porque ontem eu fiz um outro webinar sobre a reforma do Código Civil e foi perfeito, mas enfim, acontece, né? Mas se inscrevam no canal de YouTube da Enor, tá? Paulina Meirelli, boa tarde. Paula Gessera, obrigada. A Gabriela colocou aqui. Augusto Brunenburgo, boa tarde a todos. Carla Lima, essa decisão também alcança o termo declaratório de não estável, provimento 141 do CNJ? Interessante questão.
Qual que é a questão? Que essa decisão também alcança o termo declaratório de união estável, que tem lá no provimento 141 do CNJ, que é aquele termo que, ao invés de fazer escritura pública, só faz o termo Sim. direto na receita. Sim. Faz. A formalização da declaração de união estável, seja por escritura pública, seja por termo, é feito com a segurança pública de quem tem uma fé pública. Isso não foi realmente tema da decisão do Supremo, mas eu penso que não faz nenhum sentido impedir que o oficial registrador civil, que também é munido de fé pública, possa testar a capacidade do declarante e tomar a declaração da união estável por termo, forçando para que ele possa eleger um regime de bens diversos, que ele vá até o tabelionato de notas fazer isso. Então, não vejo sentido, lógica, nessa exigência. Então, na minha opinião, tanto os registradores civis como os tabeliães estão autorizados a pactuarem uma união, enfim, a tomarem por declaração a união estável, pactuando um regime diverso do legal para o maior de 70 anos. Não vejo como eles serem obrigados a manter uma norma cuja leitura não é de acordo com a Constituição. Claro, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Sônia Fontes, boa tarde, é segundo ofício de notas de capital. Aline, boa tarde. Aline Domingues, 13, segundo ofício de notas. Rosângela Polano, boa tarde. Rosângela Polano, primeiro ofício de Porto Esperidião, Mato Grosso. Um abraço para todo mundo de Mato Grosso. Sônia Fontes, fiz alguns dias uma união estável onde o varão tinha 83 anos. Foi declarado que já moravam juntos desde 1976, ou seja, a época que ele tinha menos de 70 anos. Adotou o regime da comunhão parcial de bens. Poderia o da separação legal também? Sônia, agora é isso da pessoa que declarar que morava junto desde não sei quando, para afastar a separação obrigatória, etc., perde totalmente sentido, né? Enfim, então esse tipo de declaração sempre bastante comum, que as partes faziam, a gente residia não sei quanto tempo, já não tinha 70 anos. Acho que acredito que a maioria das vezes feitas de boa fé, algumas vezes talvez não, mas, enfim, a maioria das vezes feitas de boa fé, com certeza. Mas, enfim, de qualquer forma, a discussão, desde quando vocês estão, sabe, desde quando tinha menos de 70 anos, etc., então podia ter escolhido outro regime. Eu entendo que está totalmente superado, tá? Você só vai perguntar para a pessoa quanto tempo está juntos pelo mero fato, para ver se o cara tem uma união estável, efetivamente, falar, a gente começou a sair hoje, como é que é a união estável, né? Ficaria meio sem sentido, mas fora isso, não tem porquê mais essa datação. Assim, na minha opinião, né, Virgínia, pelo tudo que você está falando. Eu acho que eu compreendi qual é a preocupação dela. Uhum. Porque, teoricamente, tinha-se essa ideia, embora isso nunca foi um assunto pacífico, eu não sei de que estado ela é, alguns estados tinham isso normatizado, outros não, que o momento que vai definir o regime é o momento da declaração. Então, se eles nunca pactuaram nada antes, e agora vem fazer uma declaração de união estável por escritura pública e tem 80 anos, vai incidir o regime da separação obrigatória, ainda que vão declarar que vivem juntos desde 1976. Então, antes da decisão do Supremo, a escritura deveria ser assim. Para ser diferente, ou tem previsão expressa normativa, ou teria que encaminhá-los para o RCPN, agora era possível, para fazer a certificação dessa união estável, para certificar lá o início anterior, colher as provas, lá no procedimento de certificação, e aí, uma vez certificado, aí poderia se eleger um regime diverso. Como não, pelo que ela está falando aí, não houve a certificação, não é o caso, compareceu perante ela, no regime anterior, antes da decisão do STF, você teria que fazer essa declaração e dizer que incide a separação obrigatória, exceto se o seu estado tem alguma previsão com entendimento diverso.
Aí você está me perguntando se eles não. Eles elegeram outro que é possível, mas se eles quisessem usar a norma supletiva e dizer que a união estável se rege pela separação obrigatória, poderia? Então, eu, na minha opinião, penso que sim, porque a gente estaria simplesmente aplicando as regras que nós sempre aplicamos. Vai pactuar hoje. Se não pactuar nada, vai incidir o regime da declaração que eles estão fazendo hoje, que vai ser a separação obrigatória. Agora, se vai retroagir, se eles vão conseguir reconhecer uma união estável para surtir efeito desde lá atrás, para aí sim poder afastar o regime da separação obrigatória e eleger outro, que é essa discussão que o Alex disse que não faz mais sentido e não faz mesmo, era outra coisa. Então, eu penso que se a gente teria que agir assim, se não houvesse a decisão do STF, e hoje eles comparecem para fazer a declaração e não querem eleger nada, eu vou ter que continuar agindo como eu agia antes. Então, eu vou dizer que sim, que aplica-se a ele o regime supletivo, que é o da separação obrigatória. Por quê? Porque na declaração de união estável, dessa situação fática, a gente não tem como averiguar a veracidade, como o Alex bem disse, né, de alguns de boa fé, outros de não, se realmente eles iniciaram ou não a união estável lá para trás. Quem faz isso? Ou a ação judicial, ou agora, com a mudança, com a reforma da Lei 6.015, por certificação no RCPN. Aí sim, uma vez provado que realmente iniciou lá atrás, a gente poderia afastar a incidência da separação obrigatória para a eleição de um outro regime de bens. Hoje essa discussão já não faz mais sentido. Mas se eles não querem pactuar nada, eles vão ser regidos pela separação obrigatória, mesmo declarando, e é só uma declaração, que a União começou em 1976, como ela disse. Pelo menos essa é a minha opinião. Perfeito, perfeito. Doutora Isabel Cristina Albinante, muito bom esse debate, manda o webinar. Muito obrigado, doutora Isabel, obrigado pela sua presença. Lorena Nobre de Carvalho, boa tarde, Porto Seguro, um abraço para todo mundo aí de Porto Seguro, na Bahia. Dionis Correia Mourinho, ofício único de Rio das Ostras, um abraço aí para todo mundo na região dos Lagos. Maiara Vieira da Silva e Teresina Piauí, boa tarde, doutora Maiara. Longe. Temos aqui gente do Brasil todo, né? Muito legal. Muito bacana mesmo. Igliane Prazeres, boa tarde, cartório civil de Santa Rita, na Paraíba, um abraço para todo mundo do belo estado da Paraíba. Glaucio Cerqueira, ofício único de Lagoa Nova, Rio Grande do Norte, também o Nordeste em peso aqui hoje. Sônia Maria, boa tarde, o primeiro ofício de Itaboraí, Rio de Janeiro, boa tarde para todo mundo de Itaboraí. Lu Rivina, boa tarde a todos. Luciane, cartório quinto ofício de Nova Iguaçu, um abraço. José Lima, boa tarde. Primeiro registro de imóveis de Recife, Pernambuco. Eu estive, tem um ano e meio, o segundo registro de imóveis de Recife do André Vilaverde, mas o primeiro ainda não visitei. Sônia Maria, meia live, muito obrigado, doutora Sônia. Marley Rosimar, boa tarde. Marley, sou ofício de Juara, Mato Grosso. Larissa, cartório de Itapurã, Goiás, enfim. Boa tarde, que ofício de Nova Iguaçu. Tem peixe nessa pergunta, registro de Purunga, Goiás. Santana, Amapá, São Domingos, Espírito Santo, Purunga, Goiás. Adi Lopes, pode declarar a união estável e formal como Estado Civil em escritura de compra e venda de imóvel? Enfim, essa questão se a união estável é um Estado Civil ou não é um Estado Civil é meio polêmica. Tem gente que declara como tipo solteiro, vírgula, união estável. Tem gente que declara semelhante a união estável. Eu já vi diversas formas. E aí, inclusive na live de ontem da reforma do Código Civil, a proposta a pessoa faz a união estável, só que aí só vai virar um Estado Civil se ela registrar na RCPN a escritura de união estável posteriormente. Então, uma construção interessante, assim, enfim, ou seja, que antes só teria um efeito entre as partes da união estável, seria erga omnes e Estado Civil com registro. É interessante, vamos ver se passa, a reforma do Código Civil deve ser muito discutida, mas é uma ideia interessante. E aqui a doutora Andréa Marinho
levantou a mão. Qualquer pergunta eu peço para colocar aqui no chat, por favor, tá bom, doutora André? Enfim, união estável é Estado Civil, não é, doutora Virgínia? Qual que é a pergunta dele mesmo? Pode declarar união estável informal como Estado Civil uma escritura pública de compra e venda de imóvel? Como Estado Civil, não. Vai ter que constar o Estado Civil, até como o doutor Alex disse, a gente não tem a união estável ainda como Estado Civil, então tem que constar o Estado Civil, é solteiro, ou é casado e separado de fato, e por isso pode constituir uma união estável, ou é divorciado, ou é viúvo, enfim. Tem o Estado Civil, e aí uma declaração se vive ou não vive em união estável, mas não como Estado Civil. Tem que ter as duas coisas na escritura. Perfeito. Graziela Medeiros, como faço para participar do sorteio? Olha, sorteio, últimos minutos do sorteio, já vou fechar aqui. Sorteio você manda para o DDD 61 um print tela e o seu nome. Tem um telefone aqui em cima, DDD 61, tá? Só procurar o telefone. Você manda um print que você compartilhou em uma rede social, o banner aqui do nosso webinar, ou o link aqui do Google Meet, tá bom? E aí já vamos finalizar aqui o sorteio. Boa tarde, Colatina Espírito Santo. Meu nome é Adenilson Lopes. Adenilson Lopes. Morgana Gonçalves, a aula vai ficar disponível depois, tive dificuldade de entrar, estava lotada em reunião. Doutora Morgana, vai ficar gravada sim, só que normalmente quando a gente acaba o webinar ao vivo lá pelo YouTube, já fica disponível no mesmo momento para você ver a aula completa. Aqui, como está sendo pelo Meet, a gente vai ter que finalizar a aula, a gente vai ter que baixar o arquivo, está sendo gravado agora no momento, vai ser baixado o arquivo e o arquivo vai ser colocado no YouTube da Enor, tá? Mas aí provavelmente deve demorar 2 dias, no máximo semana que vem vai estar no YouTube da Enor, tá bom? Os outros webinars todos, como são pelo YouTube, dessa vez não deu para ser por problemas técnicos, aí eles já ficam lá direto, tá? Doutor Humberto, lembrando que o Estado tem como marco temporal origem promulgação da Constituição Federal de 88. Luan Santos, boa tarde a todos. Kilvitu, boa tarde. Cláudio Campelo, Sucupira do Norte, Maranhão. No caso, varão de 3 anos teria sido mais eficiente que os interessados comparecessem à RCPN pleiteando a conversão em um estado de casamento, correto? Mesmo assim, por nova corrente, regime legal seria imposto nessa condição no registro daquela convenção de casamento? Seria mais eficiente para os interessados. Assim, a conversão do estado em casamento, ela, digamos, eu acho que a vantagem que tem para algumas pessoas, a desvantagem é porque na maioria dos estados você dispensa a celebração, né? Então, enfim, então, realmente, muitas vezes é mais rápido porque não tem a celebração. Mas, fora isso, enfim, se já tem uma estável e depois tem um casamento, enfim, não vejo tanta vantagem assim, né? E aí, falando, mesmo assim, por nova corrente, regime legal seria imposto nessa condição no registro daquela convenção em casamento? Enfim, no caso, mesmo assim, a não ser que tenha uma norma específica do Estado, seria o regime legal. Mas lembrando que agora dá para afastar o regime legal, né? Alguma observação, doutora Virgínia? Eu não consegui entender a pergunta. Eu acho que você leu rápido, eu não consegui pegar tudo. Estou meio devagar hoje. No caso de varão de 83 anos, teria sido mais eficiente que os interessados comparecessem à RCPN pleiteando a conversão da união estável em casamento, correto? Bem, aí depende qual é o objetivo deles, para saber se seria mais eficiente ou não, porque o objetivo qual é? Escolher um regime de bens diverso, enfim, qual a vontade deles? Ou então, se de repente mais... Eu pensei mais eficiente por ser mais rápido, que dispensa a celebração. Se a eficiência for nesse sentido, sim, mas tem que só se ver se esse rápido atende a vontade deles com relação a uma série de coisas, né? Porque todo casamento tem várias implicações. Sem dúvida. E a conversão
Então, assim, não sei, realmente é a pergunta dele, se for eficiência com relação a prazos, sim, a conversão vai ser mais rápida. Lembrando que, com a reforma, o procedimento de conversão de união estável em casamento passou a ser todo administrativo. A gente tinha aqui no Rio, o Alexis sabe disso, como um dos únicos estados que cumpria o Código Civil efetivamente, fazia a conversão de união estável judicial, com procedimento judicial, que, a meu ver, é o mais correto e o mais seguro para todo mundo, porque você a pessoa já sai dali com a vida daqui para frente arrumada e para trás também, porque, afinal de contas, houve um reconhecimento prévio da união estável, com a possibilidade de eleger regime diverso. Eu cansei de fazer pacto antinupcial para maior de 70 anos por conta desse procedimento aqui no Rio, porque como o juiz reconhecia no procedimento de habilitação de casamento que a conversão aqui no Rio sempre foi judicial, ele reconhecia a existência da união anterior a 80, poderia se afastar a incidência do regime da separação obrigatória. Então, por força dessa decisão, eu estava autorizada a fazer pacto antinupcial do maior de 80 anos para converter a união estável em casamento dele por um regime da separação convencional, por exemplo, ou alguma coisa parecida. Inclusive, nas escrituras, a gente mencionava, por força da autorização judicial, assim, a gente está fazendo aquele pacto. Claro que eu não podia, naquela época, fazer o pacto do maior de 70 anos, como a gente pode hoje. Mas isso não deixou de existir com a reforma, na minha opinião, infelizmente, porque eu acho que isso trazia uma segurança jurídica muito grande para as pessoas, já resolvia a vida delas, para se fazer um procedimento de conversão administrativo, que nada mais é do que, daqui para frente, beleza, vocês estão casados. Aí daqui para trás não é comigo. Daqui para trás, aí você vai ver com quem tem que ver, vai lá no judiciário ver se eles reconhecem essa situação fática que vocês viveram nos últimos 20 anos, para dar efeito, ou pelo menos agora é possível ir ao RCPN fazer o procedimento de certificação, que o procedimento de certificação, na realidade, nada mais é do que a extrajudicialização da ação judicial de reconhecimento de união estável, que passou a ser permitida, que agora passa a ser permitida, que seja feito por um registrador civil no procedimento de certificação. Havendo a certificação, reconhecendo aquela união estável desde lá atrás, aí é possível converter a essa união em casamento com qualquer regime de bens. Mas e se não houver a certificação? E se não houver o reconhecimento prévio judicial dessa união estável? Como é que essa pessoa vai converter a união estável em casamento antes, né, da decisão da STF? Na separação obrigatória de bens. Ela não tinha como fugir disso. Então, eu não sei em que eficiência ele fez menção na pergunta dele, mas uma coisa é eficiência de tempo, outra coisa é eficiência de que efetivamente atende à necessidade das partes. Né? Claro, sem dúvida. Nijo, no ocorrente, regime legal seria imposto essa condição no registro daquela conversão em casamento? Ele perguntando se regime legal seria imposto. Na conversão da separação em casamento. Uhum. O regime legal vai ser imposto na conversão de união estável em casamento se não houver nenhuma das exceções previstas no Código Nacional de Normas. Quais são as exceções que tem lá? Ter o reconhecimento judicial prévio da união estável, porque se houver o reconhecimento judicial prévio, pode converter em qualquer regime de bens, porque aí está provado que existiu aquela união e que, portanto, eles têm o direito de escolher um regime diverso. Houver a certificação pelo RCPN, havendo a certificação, é possível converter com regime diverso. Hoje, na atualidade, fazendo um pacto antinupcial, se quiser, e também já era possível, antes da decisão do STF, por força do Código Nacional, que se é o título de declaração de união estável coincidir com a mesma data do início da união, podia se converter afastando o regime legal também. Então, vamos supor que eu
eu resolvo aí a um tabelionato hoje com um companheiro para nós declararmos que nós iniciamos a nossa união estável hoje. Uhum. A gente sabe que existe aí uma incongruência, se a gente voltar lá no 1723 do Código Civil, que traz os requisitos objetivos da união estável, que é uma relação pública contínua, duradoura, e aí a pessoa vem e declara que começou uma união estável hoje, o que é contínuo, o que é duradouro nisso, mas isso é isso é superado para fins de tomar a declaração de união estável. A gente já, na doutrina, já decidiu isso, que não, que assim, o conceito do que é duradouro, do que é, sei lá, tem gente que fica uma semana e acha que eu não vou discutir isso. Claro. Então, a gente só toma a declaração. Então, se eu fiz a escritura de união estável hoje, e eles declaram que iniciaram uma união estável hoje, no momento de converter, e lá no registro civil, para converter essa união estável em casamento, como o título possui a mesma data do início da união, era possível também afastar o regime da separação obrigatória. Então, antes a gente tinha essas possibilidades. Hoje não precisa disso, né? Hoje basta fazer o pacto e fazer a conversão da união estável em casamento pelo regime que quiser. Com certeza. Bom, sorteio finalizado, daqui a pouco a gente já fala os sorteados. Lembrando que sorteados, os nomes que eu falar aqui forem sorteados, tem que mandar o seu endereço completo com CEP para aquele mesmo número do WhatsApp, tá? Para que eu possa estar aqui fazendo o envio dos livros, tá? Os livros aqui da doutora Virgínia, tem meus livros também, enfim, vão ser 4 sorteados daqui a pouquinho, já não pode mais mandar o print nenhum, tá? Enfim. Tem que estar aqui na sala para ganhar ou não? Oi? Tem que estar aqui presente na sala até o fim para ganhar ou não? Não precisa estar presente na sala, não, mas não? tem que mandar até amanhã, 24 horas, aí, prazo decadencial, o endereço com CEP para aquele telefone, senão, enfim, a gente já não manda mais, eu coloco os livros para o próximo webinar. Próximo webinar. Exatamente, para o sorteio, já aumenta o sorteio do próximo webinar, fica maior, né? Enfim, mas todo Eu não estou te ouvindo, Alex. tá. Fiquei mudo aqui. Tá, me ok. botaram aqui sem querer. Estava aqui mexendo no meu fone, será que sou eu? Já sorteei um monte de gente. Até hoje todo mundo me mandou o endereço, entendeu? Legal. É rapidinho, né? Mandar o endereço para o CEP. Enfim, mais algumas pessoas aqui falando. André Reis, de Vitória do Jari, Amapá. A Marice Brito, tabelionato de Santa Brígida, Bahia. Hugo Roncone, Registro Civil, tabelionato de Norte, São Domingos do Norte, Espírito Santo. A Alana, tabelionato de Diamantino, Mato Grosso. Joguei muito basquete em Diamantino. Olha só, a gente vai descobrindo coisa. Que bacana. Na minha adolescência, na realidade, não infância. Que bacana. Tinha uma praga de uma jogadora lá chamada Kelly, uma loirinha, que era armadora, que era minha pedra no sapato. Lembro bem. Entendi. Ricardo Krishman, boa tarde. Uma pessoa maior de 70 anos poderia casar e optar pelo regime de comunhão parcial de bens? Se ela fizer essa opção, terá que fazer uma escritura de pacto para estar optando por um regime diverso legal para ela? Sim. Se é mais... Sim. Claro. Porque para ela o regime legal é o regime da... Ficou mudo o seu, tá, Virgínia? Te muda aí. Mas para ela o regime legal é o da separação. Então, para ir outro regime, que é o da comunhão, tem que ser a Jacira, cartório de registro civil de Anjos Pellegrini, a Juscelândia, senador Pompeu Ceará, Jacira Anjos Pellegrini. Eita, fica muda aqui às vezes. Também é permitido fazer um cartório de registro civil o termo de reconhecimento de união estável, posteriormente fazer a conversão de união estável e casamento. Lei 14.6 de 2022. Se o casal pode optar regime de comunhão parcial de bens no próprio termo, sem fazer a escritura pública? Eu não entendi a pergunta.
Tá falando, falando do termo do reconhecimento da união O termo de estável. união estável perante o RCPN. Isso aí, está perguntando se o casal pode optar pelo regime de comunhão parcial de bens no próprio termo sem fazer escritura pública, obviamente, o maior de 70 anos que ela está perguntando, né? Então, isso vai ser um problema com relação não ao registrador civil fazer, porque, na minha opinião, faltou o ministro, na decisão dele, acrescentar termo declaratório, talvez até por desconhecimento, enfim, da existência. A escritura é uma coisa mais, né, mais antiga, mais atual na vida deles. Então, assim, na minha opinião, tudo que o tabelião pode fazer na escritura, o registrador pode fazer no termo. Eu acho que a normativa foi criada para isso. Claro. Agora, diante do ponto da estrita legalidade, se o registrador vai aceitar, porque você pode lavrar o termo em qualquer registrador civil das pessoas naturais. Então, você lavra o termo. E você depois vai, sei lá, apresentar esse termo para registro. Vai se aceitar? Eu não sei te dizer, porque aí o registrador vai cumprir a estrita legalidade, vai dizer, não se apresenta, o termo não está previsto na decisão do STF, então não vai fazer, eu não posso fazer, ou ele vai, enfim, registrar. Aí é com vocês, Alex. Não, tem que registrar, não tem como, entendeu? Enfim, tipo, o termo é mais uma opção. Quer dizer, uma via formal, a decisão do STF está aí, o direito material está aí, como ele vai ser materializado, a via formal dele por escritura pública ou por termo, aí é a formalidade que vai ser cumprida. Mas considerando que as duas formalidades são igualmente legais, sim, eu, como registrador de imóveis, registraria os dois. Eu também penso assim. Na minha opinião, não existe a palavra termo declaratório, escritura pública ou termo declaratório na decisão do STF por desconhecimento mesmo. O termo declaratório é uma coisa recente. Sem dúvida. Mas eu acho que o rastro da decisão foi a formalização da escolha de um regime diverso por maior de 70 tem que ser feito perante alguém que tenha fé pública que possa testar a sua capacidade. Eu acho que é isso. Maravilha. Sim, sem dúvida. Elio Gervásio Reis, decisão da STF, erga omnes? Claro. Ela erga omnes no seguinte sentido, ela foi decidida em repetitivo. Portanto, ela vincula o Poder Judiciário. Aí a questão que nós temos vincula nós também no extrajudicial? Eu já publiquei algumas vezes sobre essa problemática que nós temos acerca da aplicação dos precedentes na atividade extrajudicial. Publiquei uma vez na revista que o Alex coordenou. Revista, não é, Alex? Aquela Isso, da revista que era de direito da Noreg? privado, notária registral da Noreg RJ, sim. Maravilhosa, por sinal. Foi bem bacana. Eu publiquei lá, e assim que saiu a decisão do Supremo, eu publiquei no Migalhas um texto sobre, um artigo sobre isso, justamente com essa pergunta: o tabelião já pode lavrar a escritura pública em decorrência da decisão do STF? E a gente tem que passar por essa problemática. Porque, assim, a decisão do STF vincula o Poder Judiciário. Nós estamos na esfera administrativa. Nos vincula? Pela estrita legalidade, não, mas por uma construção teórica, doutrinária, não faz sentido nenhum, até pelo motivo da nossa existência, que é a prevenção de litígios, não fazer a aplicação. Então, a gente tem que construir um entendimento, e foi esse entendimento que eu construí e publiquei no Migalhas, de que nós vamos, sim, aplicar a decisão, ou seja, fazer as escrituras públicas para poder afastar, ainda que, teoricamente, seja um precedente que não nos vincule. Portanto, nós não teríamos, entre aspas, nem poderíamos fazer, já que estamos ligados à estrita legalidade. Mas nós
nós, nessa natureza administrativa que temos, nós não estamos só ligados à legalidade, a gente está ligado à eficiência também, que é um princípio constitucional. Não, e a ser jurídica também, e além disso, quer dizer, o tabelião e o registrador são profissionais de direito, quer dizer, eles têm que interpretar o direito como um todo, não só a lei em si, mas também não desconhecer os precedentes judiciais que existem, que são fontes do direito também, né? Então, aí, assim, eu acho que eu trato essa problemática no texto, vocês procurarem aí no Migalhas, Notarial. Não, a doutora Paula Penteado já colocou aqui do lado então, pronto. O link. Vocês vão entender um pouco essa problemática, mas na minha concepção, sim. Erga omnes no sentido de que vai ser aplicado a todos, sim. Acredito que sim, erga omnes no sentido de ser aplicado a todos, não só ao Poder Judiciário. Na minha opinião, como eu expus no texto, sim. Claro. Aplica-se. Não, concordo. Enfim, com isso, vamos... Gabriela, já pode colocar o nome dos ganhadores aqui, tá? Vamos ver aqui... Paula Jaciara Ferreira, maior de 70 anos, contra a união estável no tabelionato pelo regime de comunhão parcial, fazendo conversão da união estável em casamento. Necessita de pacto? Vai se casar em qual regime? Na comunhão parcial? Eu acho que sim. É o que se a doutora Paula puder escrever. Bem, se vai converter a união estável em casamento, e o que se tinha antes era uma escritura declaratória de união estável, determinando, enfim, pactuando um determinado regime de bens para reger a união. Agora vai converter essa união em casamento para um regime, enfim, diverso, em regra, precisa de pacto. Exceção, as exceções estão lá no Código Nacional de Normas, na parte de conversão de união estável em casamento. Você precisa verificar se isso vai se encaixar em alguma daquelas exceções, porque se não se encaixar, você vai ter que fazer a exigência do pacto antinupcial. Perfeito. E aqui, Thaís Nascimento, última pergunta aqui. Estou com processo judicial de conversão de união estável em casamento. Neste caso, é necessário que as partes façam escritura de pacto antinupcial se forem maiores de 70 anos, ou por ser judicial não precisa? Quem que está com processo judicial? Ela, será? Ela está com processo judicial. Uma vez para reconhecer a união, eu acredito, né, para ter o reconhecimento da união estável. Aí ela vai converter essa união estável em casamento. Qual a vantagem que se tem? A vantagem que se tem é que já vai estar reconhecida essa união pretérita, portanto, ela poderá livremente pactuar qualquer regime de bens. Se ela não nada pactuar, os regimes supletivos, seja um, seja outro, a depender da idade, vão ser, enfim, vão reger aquele casamento. Claro. Então, sim, a gente tem algumas possibilidades de afastamento do pacto, da não necessidade de ter pacto, quando se tem uma pactuação anterior, uma escritura declaratória de união estável, que estão lá no Código Nacional de Normas, a parte de conversão de união estável em casamento, que são só aquelas exceções. Se não se encaixar ali, sim, o fato de estar reconhecido judicialmente possibilita você escolher qualquer regime de bens. Isso antes era importante, hoje já não é mais, você pode escolher de qualquer forma. Mas por pacto, não dispensa o pacto, se você vai escolher um regime diverso do legal. Perfeito. Bom, vamos lá, vamos aos ganhadores. Já colocaram aqui os ganhadores, só tem um erro aqui que os ganhadores, na verdade, a doutora Luciana Pereira vai ganhar, não um combo de livros, mas vai ganhar o livro da doutora Virgínia Arraes, tá? Que é a primeira sorteada. Segundo sorteado, doutor Humberto. Ficou mudo de novo. Tá mudo, Alex. Tá. Olha só, o seguinte, na verdade, sim, o doutor Luciano e o doutor Humberto não ganharam combo de livros. Na verdade, a doutora Luciana ganhou o livro Tabelionate Notes, da doutora Virgínia Arraes, e o doutor Humberto ganhou o livro Tabelionate Proteste, coordenado, a coleção coordenada pela doutora Virgínia Arraes. E os dois livrinhos do Presunção Absoluta, cada um ganhou a Aline Domingos e Ana Cristina. Tá bom? Enfim, então,
os ganhadores mandem, por favor, o seu endereço mandem o seu endereço, por favor, com o CEP, parabéns aos ganhadores, para aquele mesmo DDD 61, por favor, tá bom? Então, mandem o endereço com o CEP para aquele DDD 61, e aí a gente vai fazer o envio dos livros via correio para vocês. Parabéns aí aos ganhadores. Enfim. Aqueles que não ganharam podem adquirir o livro lá no site do podem curso. Adquirir o livro. O meu está lá na loja do IRIB e da doutora Virgínia está lá no Cursos Virgínia Arraes, que tem a parte de livros. Tá bom? E parabéns aí para todos os ganhadores. Os ganhadores. Tá? Boa leitura, né, Alex? E boa leitura, exatamente. Enfim, e aí eu lembro o seguinte, que para o próximo webinar que eu vou participar, o próximo, excepcionalmente, não vai ser pela Enor, vai ser pelo ONR. O pessoal do ONR me colocou na diretoria de educação lá do ONR. Enfim, e aí eu vou estar estreando a diretoria de educação do ONR na terça-feira da semana que vem, às 19 horas, tá? No canal do ONR, que se chama ONR Registro Digital. Só tem pouquíssimos inscritos lá até agora, mas a gente vai bombar o canal assim como bombamos da Enor. E em breve teremos outro webinar da Enor, depois queremos marcar também, tá? Então, espero vocês todos próxima terça-feira, daqui a 6 dias, às 19 horas, lá no ONR Registro Digital. Vocês vão ver, só tem 30 inscritos, mas o que tem hoje em dia lá? Tá, uns 30, 40, 50, um pouquinho mais. Enfim, então, espero vocês todos. Agradecemos pela presença de todo mundo, apesar da problemática toda que foi dessa questão técnica, mas aí, por respeito a todos, a gente passou para o Meet, informamos lá no YouTube a questão do link do Meet e fizemos da mesma forma, porque eu sei que todo mundo se programa para ver, etc e tal. Então, eu acho que assim, a gente tem que prestigiar quem nos prestigia, né? Então, muito obrigado por vocês por terem continuado até essa hora. E, obviamente, muito obrigado, minha grande colega, a doutora Virgínia Arraes. Sempre um prazer falar com ela. Sempre um prazer estar com ela e absorver esse conhecimento todo. Colega, obrigada a você, querido. Obrigada a você pelo convite e pela excelência do seu trabalho aqui como registrador no Rio de Janeiro. Nós, tabeliães, agradecemos. Muito obrigado. Então uma boa tarde aí para todos. Enfim, uma boa tarde para todos e até o próximo webinar. Os próximos, espero vocês ali no UNR. Um abraço. Tá, joia. Tchau, gente. Obrigada pela participação de vocês. Um abraço. Obrigado, tchau.